Olá, camaradas, bem-vindos a mais uma aula de história do professor Júlio César. O tema de hoje será a Revolução Russa. No início do século XX, o Império Russo era uma monarquia absolutista governada pelo czar Nicolau II. O regime político, czarismo, era extremamente autoritário, onde as liberdades individuais dos cidadãos eram suprimidas e os direitos políticos praticamente não existiam. A Rússia estava atrasada na Revolução Industrial em relação a potências como Inglaterra, França e Alemanha. As condições de vida dos trabalhadores eram paupérrimas, com jornadas de trabalho extenuantes, sem direitos trabalhistas e ainda eram vítimas da forte repressão do governo sempre que lutavam por seus direitos. Nesse contexto, as ideias de contestação do regime e de crítica à exploração do trabalho passaram a circular com intensidade na Rússia. Entre essas ideias estavam o socialismo, o comunismo e o anarquismo. Esses movimentos tiveram sua origem no início da Revolução Industrial, quando, em busca de maiores lucros, os burgueses, que são os proprietários das indústrias e de outros meios de produção, exploravam os trabalhadores, obrigando-os a trabalhar em jornadas de até 16 horas por dia, sem direito a férias, repouso, previdência e alimentação adequada. Diante da situação, os trabalhadores se revoltaram e passaram a exigir melhorias em suas condições de vida. Foi então que surgiram os movimentos de contestação ao capitalismo. Inicialmente, os trabalhadores quebravam as máquinas, considerando-as responsáveis por sua miséria, pois elas tomavam o trabalho de muitas pessoas. Era um movimento ludista. Mas logo se percebeu que não eram as máquinas as responsáveis pela miséria do povo, mas a lógica de exploração capitalista. Os principais críticos do capitalismo foram os socialistas. Os primeiros socialistas criticavam o capitalismo em bases morais e idealistas, colocando a solução para a miséria provocada pela exploração intensiva do trabalho na mudança de atitude por parte dos burgueses, segundo pensava Robert Owen, ou na sociedade governada por princípios cristãos, de acordo com Saint-Simon, e na condição de sociedades governadas com livre distribuição de produtos, segundo Charles Fourier. Esses eram os socialistas utópicos. Karl Marx e Friedrich Engels publicaram em 1848 o Manifesto Comunista, onde eles apresentam suas análises materialistas da realidade e fazem críticas concretas à exploração capitalista. Mais tarde, em 1867, Karl Marx publicou a obra mais importante sobre o funcionamento do capitalismo. Essa obra recebeu o nome de O Capital. O método utilizado por Marx e Engels é chamado de materialismo dialético, porque aponta à superação do capitalismo em bases materiais e científicas. O socialismo defendido por eles é chamado de socialismo científico. O socialismo científico foi importante porque mostrava aos trabalhadores a possibilidade de obter a melhoria de suas condições de vida por meio de uma revolução social capaz de derrubar a classe social dominante, a burguesia, e seu forte aparato repressor, o Estado. As ideias de Marx e Engels apresentavam os trabalhadores como uma classe social revolucionária, da mesma maneira como havia sido a própria burguesia na Revolução Francesa. Mas, para atingir o comunismo, uma sociedade igualitária sem repressão estatal, seria necessário passar por uma fase intermediária, onde ainda haveria Estado e, portanto, o aparato repressivo, mas dessa vez sob o controle dos trabalhadores. Essa fase intermediária é o socialismo. Anarquismo. Os anarquistas, inspirados nas ideias de Mikhail Bakunin, negavam a necessidade de um período intermediário, ou seja, do socialismo, e defendiam uma revolução que derrubasse o Estado imediatamente e que instalasse o comunismo com a autogestão dos trabalhadores. Para eles, uma sociedade sem Estado seria uma sociedade sem repressão. Bolcheviques e mencheviques. Uma das coisas mais importantes da luta dos oprimidos é a sua organização, e as duas principais formas de organizar são os sindicatos e os partidos políticos. Em 1898 foi fundado o Partido Operário Social Democrata Russo, instrumento fundamental na luta contra o czarismo e a exploração dos trabalhadores na Rússia. Em 1902, esse partido realizou seu segundo congresso. Nessa ocasião, surgiu uma polêmica entre dois dos seus principais dirigentes, Vladimir Lenin e Yuri Martov. Os bolcheviques. Vladimir Lenin defendia a necessidade de se chegar ao socialismo por meio de uma revolução conduzida por um partido centralizado e liderado por militantes profissionais. Seu grupo recebeu o nome de bolcheviques, que significa maioria em russo. Os mencheviques. Já a corrente liderada por Yuri Martov defendia a chegada ao poder por meio de eleições, a aliança com a burguesia e um modelo de partido mais flexível,
sem tanta disciplina como propunha Lenin. O grupo de Martov ficou conhecido como mencheviques, que significa minoria em russo. O Domingo Sangrento. Em 1905, o Império Russo entrou numa guerra imperialista contra o Japão. Além de derrotado nessa guerra, o país enfrentou a piora das condições de vida dos trabalhadores. Em 9 de janeiro de 1905, a população marchou em protesto rumo ao Palácio de Inverno. Nicolau II ordenou que a guarda atirasse na multidão. O ataque resultou em mais de 1.000 mortos e cerca de 5.000 feridos. Foi o Domingo Sangrento. A Revolução de 1905. O massacre resultou em manifestações violentas em todo o país. A população criou uma nova forma de organização, os sovietes, conselhos de delegados formados por operários, camponeses e soldados. Esses conselhos questionavam a autoridade do czar e por isso a repressão foi violenta. Mesmo assim, o czar convocou a Duma, ou seja, o parlamento russo, e promoveu pequenas mudanças com aspectos democráticos. Revolução de Fevereiro de 1917. Em 23 de fevereiro de 1917, pelo calendário juliano, que corresponde ao dia 8 de março no calendário gregoriano, usado no Ocidente, as trabalhadoras da cidade de Petrogrado iniciam uma manifestação que se torna a maior revolução política da história da Rússia. Em 5 dias, o czar perde o trono e o poder é assumido por um governo provisório, composto por políticos burgueses e mencheviques, destacando-se a figura de Alexander Kerensky. As teses de abril. Um dos motivos da revolta popular foi a participação da Rússia na Primeira Guerra Mundial, e o governo provisório não retirou a Rússia do conflito. Nesse contexto, o revolucionário bolchevique Vladimir Lenin retorna ao país e propõe em suas teses de abril a paz imediata, a reforma agrária e a nacionalização dos bancos. Leon Trotsky. Os trabalhadores estavam normalmente organizados em sovietes, e o dirigente revolucionário Leon Trotsky, dirigente do soviete de Petrogrado, foi um dos mais importantes líderes da Revolução. Revolução de Outubro de 1917. Em 24 de outubro, pelo calendário juliano, correspondente a 5 de novembro, pelo calendário gregoriano, Lenin e Trotsky organizaram um ataque ao governo provisório e os bolcheviques tomaram o poder. De imediato foi assinado com a Alemanha a paz de Brest-Litovsk, tirando a Rússia da Primeira Guerra Mundial. Lenin confiscou as terras dos nobres e do clero e as dividiu com os camponeses. Ele também estatizou indústrias, bancos e empresas, separou o Estado da Igreja e concedeu direitos aos pobres. Era a tentativa de implantar um modelo socialista de economia no país, que, em 1922, unindo-se a outras nações, formou a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a União Soviética. Guerra Civil. Em 1918 tem início uma sangrenta guerra civil no país. Os defensores do capitalismo, apoiados pelas potências ocidentais, formaram o Exército Branco, e os defensores do socialismo, liderados por Leon Trotsky, organizaram o Exército Vermelho. A guerra durou 3 anos e terminou com a vitória dos vermelhos, mas deixou pelo menos 3 milhões de mortos. Comunismo de Guerra e a NEP, Nova Política Econômica. Nesse período, o governo adotou o comunismo de guerra, um forte controle da economia, marcado pelo confisco de bens agrícolas e outras propriedades. Essa política econômica fracassou e o governo teve que adotar a NEP, Nova Política Econômica, onde os bolcheviques mesclavam princípios socialistas e capitalistas. Lenin dizia ser necessário dar um passo atrás para dar 2 passos à frente. Essa política melhorou a economia, mas o regime político ficava cada vez mais autoritário. Stalinismo e Trotskismo. Com a morte de Lenin, em 1924, abriu-se uma disputa de poder entre Joseph Stalin e Leon Trotsky. Joseph Stalin defendia a tese do socialismo em um só país, ou seja, primeiro consolidar a revolução na Rússia para depois ir para outros países. Leon Trotsky defendia a tese da revolução permanente, que consistia em espalhar imediatamente a revolução para outros países. Joseph Stalin venceu a disputa e Trotsky foi exilado e depois assassinado no México a mando de Stalin. O stalinismo. Após a vitória, Stalin concentrou ainda mais poder em suas mãos, dando início ao regime político extremamente autoritário chamado de stalinismo, que possuía as seguintes características: partido único, o nome bolchevique foi mudado para comunista, opressão aos povos não russos residentes no país, julgamentos forjados para eliminar opositores, imposição do terror e da opressão de Estado sobre seu povo. Na repressão às oposições, o governo fez uso dos gulags, que eram campos de trabalho forçado.
Na economia, adotou a coletivização da terra e implantou dois tipos de estabelecimentos rurais: os sovkhozes, ou seja, as fazendas estatais, e os kolkhozes, espécie de cooperativa onde os participantes eram donos da produção, mas não da terra. Por meio dos planos quinquenais, a União Soviética desenvolveu sua economia e tornou-se uma superpotência econômica e militar nos anos seguintes. A indústria desenvolveu-se, assim como também a educação e saúde do país, que passou a destacar-se pelo desenvolvimento tecnológico espacial. Não resta dúvida de que a Revolução Russa foi fundamental para fortalecer a luta dos trabalhadores do mundo todo, pois ela incentivou a conquista de direitos até então distantes em muitos países, como as férias, a jornada de 8 horas de trabalho, a previdência, etc. No entanto, o terror stalinista gera polêmica quando muitos associam as práticas de Stalin a um conceito muito mais amplo que é o comunismo.